Odin finalmente tá dando as caras no mangá e tentará completar o seu plano de reviver os deuses primordiais, e seu adversário será alguém com um sangue especial, Sakata Kentoki do Japão. Todo o Ragnarok desde sua primeira rodada culminou para essa rodada específica, esse momento, onde a humanidade pode finalmente vencer. Mas e se as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente? E se as lutas e a ordem de combate do mangá tivesse mudado? É o que veremos hoje nesse vídeo recriando o Ragnarok, com confrontos mais interessantes que a gente pode ter. E já pra avisar, esse vídeo é patrocinado pelo membro Imperador Celestial Nintendo Nada, que foi quem escolheu o tema desse vídeo que eu vou explicar com nuances mais tarde. Se você quiser ajudar o canal assim como o Nintendo Nada, considere se tornar um membro do canal, os níveis estão aí na descrição e na aba de membros. E só pra avisar, eu coloquei na comunidade do canal uma mudança em relação ao nível de membros aqui. Eu removi o nível Imperador Celestial do canal no final do mês de setembro que acabou de terminar. E o motivo disso é porque tá ficando bem difícil de eu entregar os vídeos patrocinados pelos membros a tempo. Esse, por exemplo, do Nintendo Nada, tá chegando atrasado. Então eu não vou ficar adiando vídeos enquanto eu ganho dinheiro com eles. Não acho que isso é o correto a se fazer. Então eu vou estar removendo o nível de Imperador Celestial no final desse mês. Mas não se preocupe, os outros níveis ainda estão disponíveis caso você queira ajudar o canal financeiramente. E claro, né, as recompensas dele também estão aí na tela como eu tô mostrando. Então se você tiver vontade de ajudar, tá aí na descrição também, como eu comentei. Agora foi dado o aviso, quero explicar pra você como que vai funcionar esse vídeo. Como disse na introdução, com a chegada do Round 12, a gente tá vendo basicamente a culminação de todo o Ragnarok, né, desde o Round 1 até agora. Então por que a gente não tenta reescrever Shumatsu com matchups, com batalhas, né, interessantes que a gente poderia ter visto, mas acabou não vendo? Basicamente a ideia de hoje é reescrever Shumatsu, mudando alguns acontecimentos e a ordem de suas rodadas e lutadores, pra gente poder ter combates bastante interessantes e com dinâmicas tanto de combate quanto de histórias diferentes. E é claro que a gente vai começar pelo Round 1. O começo do Ragnarok tem como uma marca, né, a batalha dos mais fortes entre Thor e Lubu, mas aqui eu vou estar trocando o Lubu e deixando apenas o Thor. Afinal, sendo o Ragnarok, é uma boa pedida ter o nórdico mais poderoso aqui na batalha para iniciar o torneio. E para enfrentar o Deus dos Trovões que vê na batalha o motivo de viver, eu vou colocar o Rei Leônidas. Para mim, Leônidas é uma ótima pedida logo de começo, não só no sentido narrativo, né, a figura do Leônidas é algo muito agradável pro leitor, como também as suas ideologias no mangá de lutar quando se deve lutar, contrariam bastante com o Thor. Enquanto o Leônidas luta pelo dever e para proteger os seus, o Thor luta pela própria diversão. O Leônidas segue a vontade da sua alma, enquanto o Thor tenta preencher o vazio da sua alma. Além disso, a dinâmica de combate desses dois seria bastante interessante também, já que ambos são personagens bem fortes e resistentes. E no geral, Leônidas é um personagem bastante simples e que acabaria não roubando muito tempo de tela do Thor e nem da luta inicial, que tem que ser importante para ser bem rápido pra gente poder introduzir conceitos do mangá. Mas mesmo mudando o humano, o Thor ainda venceria. E com isso iríamos para a segunda rodada, onde teríamos novamente o Shiva tentando lutar, mas sendo interrompido pelos Zeus, que ficou empolgado ao ver a alma e espírito de luta do Leônidas. Aqui a atitude normal seria o Okita se motivar para lutar, né, já que ele que fica motivado ao ir lutar, né, depois de ver o Leônidas morrendo. Mas a ideia do vídeo não é a gente recriar um e se, né, projetando possíveis acontecimentos baseados na personalidade dos personagens, e sim a gente recriar um Ragnarok com bons matchups, com combates interessantes. Por isso, para enfrentar os Zeus, eu vou escolher Qin Shi Huang. Pois é, Qin talvez não seja o melhor matchup para os Zeus, ou o mais interessante aqui, e você até pode achar que é um matchup meio confuso, mas seria no mínimo interessante ver os Zeus, né, o rei dos deuses, tendo que lidar com o rei dos humanos e a sua força. Mas apesar disso, os Zeus venceria e o placar continuaria 2-0 para os deuses. Então para a terceira rodada teríamos Shiva querendo lutar, mas Poseidon o interrompendo. Aqui eu quero que vocês imaginem uma intriga entre esses dois deuses. De um lado, o Shiva dizendo que perdeu o seu turno e agora quer lutar, e do outro lado, Poseidon falando que ele não se importa com isso, que esse era o turno definido dele originalmente, então ele vai lutar. E é então que os dois seriam interrompidos pela chegada de outro deus-chefe, que é o Buda. E com um clash de ideologias, o Shiva cederia a um furioso Buda que admitiria ali mesmo que trairia os deuses, fazendo a terceira rodada ser Buda versus Poseidon. A traição do iluminado vem mais cedo e o homem que se tornou deus vai enfrentar o Deus absoluto. Esse é um confronto bem interessante porque Buda e Poseidon são personagens muito diferentes. Enquanto Buda é um humano que se tornou Deus, Poseidon é um Deus desde o nascimento, né? Ele desde o nascimento é um Deus perfeito. Enquanto Buda tem a filosofia de se desapegar, o Poseidon tem o apego extremo à sua ideologia. O Buda é humilde, o Poseidon é arrogante, né? Então tem todos esses paralelos que a gente pode fazer. Ao mesmo tempo, Buda é um homem que caminha solitário como o chifre de um rinoceronte, algo que se encaixa com a filosofia do Poseidon de não depender de ninguém. Então olha
olha só como esse confronto pode gerar paralelos bem interessantes, tanto de dicotomia quanto de igualdade entre eles. E claro que fisicamente seria um confronto muito legal também, Buda trocando de armas e desviando consecutivamente, enquanto desvia das enxurradas de Poseidon. E no final, Buda é quem traria o primeiro ponto para a humanidade. E para a quarta rodada, Shiva novamente vai pedir para lutar, mas um grego vai aparecer para reivindicar sua posição. Hades, o rei do submundo, chega bem cedo e convence Shiva de ceder a sua vaga nessa quarta rodada ao dizer ao hindu como ele se sentiria ao ver alguém querido partir na sua frente, né? Da onde Shiva provavelmente lembraria do Rudra e acabaria cedendo essa vaga. Shiva então entende os sentimentos do Hades e o Hades é o quarto representante dos deuses. Para os humanos, Brunhilde segue rumo à sala dos automatos do Valhalla e escolhe o maior mago da humanidade, Nikola Tesla, como seu representante, gerando a quarta rodada de nosso Ragnarok entre Nikola Tesla e Hades, um confronto especial aqui no canal, pois ele foi o primeiro quem venceria que a gente analisou na história do canal. E eu decidi colocar esse confronto aqui, pois eu gostaria muito de ver como os dois interagiriam em condições de batalha. O Hades acabou de perder o seu irmão, e apesar de ele ter essa faceta séria e centrada em batalha, ele tá ali, né, sofrendo uma espécie de luto silencioso pelo Poseidon, tentando vingar ele no combate, né. Já o Tesla tem toda a dinâmica do personagem dele, justamente de seguir avançando e assim lidar com o luto ao entender que você vai carregar a vontade e o desejo de quem já partiu, que no caso do Tesla é o irmão dele. Então seria muito interessante ver o Tesla meio que ensinando o Hades que o Poseidon não morreu, que o Poseidon ainda está com o Hades se o Hades continuar avançando. E por isso o vencedor desse confronto seria o Hades, que venceria a rodada e também ganharia essa lição do Tesla. E para a quinta rodada, finalmente Shiva vai ter a sua vez, assim como no mangá original, e buscando urgentemente uma vitória, Brunhilde vê um humano se oferecendo para lutar. Okita Souji aparece e diz que não vai perder para ninguém. Sendo assim, o confronto da quinta rodada, Okita Souji versus Shiva. Esse aqui inicialmente pode não parecer um confronto muito interessante, mas é sim bem legal. Ambos, Okita e Shiva, foram personagens que foram impedidos de fazer o que gostam por circunstâncias da vida. O Okita não pôde lutar ao lado dos seus amigos e morrer como um samurai, como havia prometido ao Kondo, né, por causa da sua doença, e o Shiva não pôde viver os seus dias tranquilos com o Rudra, pois tinha o dever de ser o líder dos hindus. Então, enquanto o Okita carregaria a vontade do Shinsengumi com ele, o Shiva carregaria a vontade dos 1115 deuses hindus. E em uma batalha fervorosa de velocidade e spans, a força azul do Okita e a forma vermelha, né, do Shiva entrariam em colisão com a vitória da humanidade de Okita Souji, que abriria um 3-2, sendo de fato o primeiro humano a ganhar nesse Ragnarok. Indo para o próximo confronto, Brunhilde estaria muito em dúvida do que fazer, afinal ainda restam mais de 6 lutadores do lado divino. Mas é então que Hércules aparece e diz a Brunhilde que Zeus o escolheu e ele assim será o próximo a lutar. Sabendo disso, Brunhilde escolhe o único humano capaz de superar a gentileza do Hércules e manter-se frio numa batalha contra o deus indomável. Simo Häyhä é o representante da humanidade nessa sexta rodada, formando um matchup de Simo Häyhä versus Hércules. E eu sei que talvez à primeira vista esse confronto não seja visualmente interessante, muitos de vocês devem pensar que o Simo venceria o Hércules com razoável tranquilidade, né? Mas o ponto desse confronto não é a parte física, e sim como o Hércules interagiria com o Simo. Veja, o Simo é alguém extremamente gentil que carrega consigo um verdadeiro calvário, um peso enorme de ter matado tantas pessoas em sua vida. Ele que busca a expiação desses pecados, né? Só um deus poderia abrir os olhos do Simo e mostrar a ele que ele não precisa se culpar, que ele não precisa buscar por redenção, e essa pessoa seria o deus que perdoou e abraçou o maior mal da humanidade, o Hércules. Então, apesar de morrer pro rifle do humano, o Hércules morreria salvando Simo de sua própria alma culpada. E aí, seria ou não seria um confronto bem interessante se pensar dessa forma, né? E antes de darmos prosseguimento, deixa só eu te lembrar de deixar o seu like e se inscrever se ainda não tiver inscrito, né? Se você tá vendo o vídeo até aqui, é porque você gostou do tema, então se inscreve pra receber mais vídeos legais como esse e, claro, apoiar o canal na meta dos 7.000 inscritos que a gente tá muito próximo. Indo para a rodada 7, a morte de Hércules e a vitória do Simo colocaria a humanidade e os deuses pela primeira vez empatados, e veríamos um homem falar com a Brunhilde e se colocar à disposição para lutar. Sakata Kintoki, isso mesmo, pois ele ficou realmente tocado com o sacrifício do Hércules e agora quer apoiar a humanidade a vencer esse torneio e desempatar o placar. Brunhilde o escolhe e para garantir o próximo ponto, os deuses escolhem Zero Fuku, o deus da miséria, com a rodada 7 desse Ragnarok sendo uma batalha entre o humano mais amado e o deus mais miserável, onde por meio da sua gentileza e empatia, o Sakata, assim como o Buda, conseguiria iluminar o Zero, enfrentando assim o Rajun. O confronto entre Sakata e Rajun seria bem interessante. No momento da gravação desse vídeo a gente não sabe muito do Sakata, então algumas coisas podem estar meio diferentes, mas seria no mínimo interessante ver o Sakata, né, que tem toda a questão do sangue dele, né,
lutando contra o Rajun, um ser que se vê perfeito, ainda mais pois o Sakata é dito ser um caçador de Onis, e o Rajun é um demônio, ou seja, basicamente um Oni do ponto de vista do Sakata. E nesse duelo o Sakata vai vencer e vai dar a vitória para a humanidade, obrigando os deuses a darem uma resposta imediata, porque agora eles estão atrás. Enquanto Brund busca o seu próximo lutador numa sala de sumo do Valhalla, Zeus, Hermes e Ares caminham até as fontes do paraíso e encontram com Apolo, que se coloca à disposição para lutar. Dois personagens vistos como invencíveis. Raiden é o lendário Rikishi inigualável que nunca perdeu, enquanto Apollo é considerado invencível quando carrega as expectativas dos outros, mas ambos têm por trás dessa invencibilidade muito esforço e dedicação. Além disso, seria interessante ver uma batalha de sumo e de boxe, né? E por isso o round 8 seria entre Apollo e Raiden, com Apollo levando a vantagem e empatando o confronto novamente pro lado dos deuses. Para o round 9 teríamos um conflito destinado, pois a Brunilde estaria em dúvidas de quem escolher novamente, e para colocar a humanidade na vantagem, Sasaki Kojiro e Sivon lutaria para lutar. Ao mesmo tempo, o Hermes escuta isso pelo corredor, e na reunião dos deuses, ele e o Susanoo entram avisando que seria Susanoo no Mikoto o próximo a lutar. Afinal, o representante da humanidade é o maior espadachim do período Sengoku, o Sasaki Kojiro. Isso mesmo, aqui no vídeo, a rodada 9 será o confronto entre espadachim Sasaki Kojiro e Susanoo no Mikoto, do qual nem preciso me estender para explicar suas similaridades ou porque eles seriam os mais empolgantes. Afinal, né, é um deus espadachim contra um grande espadachim da humanidade. Todo mundo gostaria de ver o Senjou Musou do Sasaki lidando com a mira divina do Susanoo, ou o Amano Magaeshi do deus tentando clivar o Sasaki. E para nossa felicidade, esse é um confronto que já foi analisado aqui no canal, então se você não viu, recomendo ver para entender por que o Sasaki seria o vencedor desse confronto, colocando a humanidade novamente na vantagem. E para o round 10, os escolhidos a representarem novamente tem um vídeo também, que é o Lubu, aquele que busca um adversário à altura, que vai enfrentar o Beelzebub, aquele que busca morrer. Seria um confronto muito interessante, justamente pra gente ter a aplicação da alabarda destruidora de escudos do Lubu contra o escudo do Beelzebub. Além da dinâmica que eu falei do Lubu procurar um oponente forte para se satisfazer e o Bel procurar um oponente forte para morrer. E assim como o Sasaki vs Susanoo, esse daí eu também tenho um confronto aqui no canal, mas o resultado dele é diferente do que eu vou colocar aqui no vídeo. Enquanto lá no vídeo do quem venceria, o vencedor foi o Lubu, pelos motivos que eu dou lá no vídeo, né? Se você quiser saber mais, vai lá dar uma olhada. Aqui nesse vídeo novo, aqui de matchups interessantes, o vencedor vai ser o Bel, pra gente permitir que as próximas rodadas tenham um pouco mais de imprevisibilidade, assim poderem empatar os confrontos. Com isso, o round 11 vai ser um round de dois personagens que não lutaram ainda no mangá original, que é o Anubis e o Grigori Rasputin, que ao que tudo indica, vai ser o confronto final do Ragnarok mesmo. E o paralelo é bem óbvio, né, que todo mundo já tá ligado. O cara que escapa da morte contra o deus da morte. Enfim, é realmente muito óbvio aqui, a gente não tem muito o que elaborar. O Anubis vai vencer para os humanos chegarem contra as cordas na reta final, que eu acho que é uma linha de narrativa bem interessante. E agora, faltando um ponto para a humanidade ser destruída, temos apenas dois lutadores do lado divino, e um deles vai ser o próximo a lutar no Ragnarok, que é o Loki, o deus das trapaças. Mas a Brunilde tá tranquila, ela havia guardado o oponente do Loki até agora. Aquele que vai enfrentar o Loki e as suas trapaças é o maior assassino, Jack o Estripador. Esse que seria um confronto muito interessante no sentido de batalha, né? A gente poderia ver uma arena completamente diferenciada para esse confronto e ver as trapaças e artimanhas de ambos Jack e Loki se colidindo, bem como o olho do Jack contra os clones e planos do Loki. Então seria tudo muito interessante. E pra quem acompanha o canal já tá ligado que eu também tenho um vídeo desse confronto. Eu juro por Deus que eu não tô escolhendo esses confrontos aqui só pra eu poder fazer jabá do vídeo. É que a gente realmente já teve muito que venceria e bem interessante, né? E com isso, ironicamente, o maior mal da humanidade venceria esse duelo e salvaria a humanidade da sua iminente destruição, deixando a Brunilde muito triste, é claro, né, com a morte do Loki, enquanto acaba provando por tabela que a malícia dos homens é mais poderosa que a malícia dos deuses, e o Jack empata o duelo. E com a morte do Loki e o fim do Ragnarok começando, a rodada 13 vem dele, o homem que esperou por todas essas rodadas, Odin, o pai de todos. Mas a Brunilde já tinha um humano pra ele. No mangá original é o Sakata, mas aqui um confronto muito interessante seria com o pai da humanidade, Adão. Adão ser o campeão final da humanidade é uma escolha muito boa, afinal ele foi o primeiro de todos, e agora ele vai ser o último a lutar, aquele que vai terminar tudo isso. E claro, né, também tem a alusão óbvia do pai de todos contra o pai de todos, né? Ainda mais porque o Adão quer proteger enquanto o Odin quer destruir. Então, mesmo sem a gente saber muito do Odin até agora, já dá pra cravar que esse seria um matchup muito interessante. O único problema é que a luta em si, o combate, seria meio sem graça, já que o Odin é um lutador armado, né? Ele tá com a sua Gungnir. Então, na prática, o Adão não poderia copiá-lo. Ao menos eu, quando analiso o Adão aqui nos quadros do Quem Venceria, não deixo que ele copie armas, não deixo que ele copie tesouros sagrados. Mas com essa luta, né, hipotética que a gente
tá fazendo, o mangá teria mais tempo justamente para poder aprofundar o reflexo divino do Adão, coisa que não teve tempo na segunda rodada, e assim poderia explicar se ele pode de fato ou não pode copiar tesouros sagrados. Afinal, sendo a última luta, a gente com certeza teria muito mais tempo para poder aprofundar tanto o Adão quanto o Odin e a luta deles. E o vencedor desse confronto, bom, aí eu deixo para vocês nos comentários para decidir quem venceria esse duelo e daria a vitória pro Ragnarok. O Odin venceria, completando o seu plano de reviver os primordiais e destruir todos, ou então o Adão cumpriria a promessa de proteger os seus filhos e também todo o céu, né, vencendo do Deus absoluto e intocável? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, como vocês puderam ver, o vídeo de hoje foi muito mais focado em criar matchups interessantes, criar combates com dinâmicas legais de batalha e paralelos, do que se focar em power scaling ou numa análise acurada, né, da ação do personagem em um determinado momento. Por isso, caso vocês queiram um vídeo onde eu analiso esse tipo de coisa, né, uma espécie de what if, um e se, né, em Shumatsu, comentem aí embaixo. Dá pra fazer várias coisas, como e se o Shiva tivesse lutado com Adão, e se o Buda não tivesse traído os deuses, e se o Leônidas fosse o primeiro a lutar. Enfim, tem várias e várias opções, então se vocês quiserem um quadro assim no canal, comentem aí embaixo pedindo que eu posso sim trazer. É uma ideia que eu já tenho há algum tempo, eu acho que é bem interessante fazer, mas pra eu poder realmente colocar essa ideia em prática, vou precisar do apoio de vocês aí nos comentários. E claro, esse vídeo aqui só teve 13 confrontos que eu tentei montar aqui, né, com as nossas opções, até o Nostradamus acabou ficando fora do balaio, inclusive, né. Então eu deixo pra você aí, né, a responsa de montar mais confrontos interessantes aí nos comentários, né, que outros combates muito legais que poderiam ser feitos e que eu acabei deixando passar. Comenta aí embaixo, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, aos meus general de guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Luiz Fernando, Saif, Caio Andrade, Nada, Kinchan e Ariel, Imperadores Celestiais, Martin UD, Nebula Mental e Samuel Quevedo, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.